Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente à segunda atividade avaliativa remota. Todas as informações sobre essa atividade avaliativa remota vocês encontram no campus virtual, no roteiro de estudo orientado que está no campus virtual. Então, vamos dar início a esta videoaula de hoje. Na videoaula passada, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a fazer gráfico no papel linear, né? Então, o papel linear, ele possui divisões contínuas, né? Então, cada tracinho maior aqui tem distâncias bem definidas, né? E essas distâncias elas são sempre iguais, certo? Outro detalhe importante no papel linear, que eu posso definir a minha origem como sendo o valor 0, 0, certo? E a partir de então, eu vou somando valores, né? Então aqui, por exemplo, eu posso somar 10 para meus tracinhos maiores, mais 10 e assim por diante. Eu vou definindo quais os valores, tanto do meu eixo vertical quanto do meu eixo horizontal, certo? Então essa é o modo com que a gente coloca os valores das variáveis independentes e dependentes num papel linear, certo? Que a gente aprendeu na aula passada. Tá? Agora a diferença é que o papel de logaritmo, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, não existe o ponto 00 na origem. Tá? Então papel de logarítmico, bom tomar bastante cuidado. Por que não existe 00? Porque o zero é uma indeterminação na função logarítmica, né? Então, o logaritmo de zero é menos infinito, então não teria sentido, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente quando a gente vai utilizar o papel de logaritmo, tá? Esse aqui é um papel de logaritmo porque ele tem a escala logarítmica tanto no eixo vertical quanto na escala horizontal, tá? A gente percebe que a escala é logarítmica porque os tracinhos maiores, eles possuem distâncias fixas, assim como a escala, o papel linear. Mas dentro dos tracinhos maiores, vocês podem observar que, olha só, as divisões possuem distâncias que vão diminuindo cada vez mais. Essa distância é grande, ela vai diminuindo e ficando cada vez mais pequenininha até chegar no próximo tracinho maior, tá? E aqui no eixo horizontal é a mesma coisa. Então, tanto o eixo horizontal quanto o vertical possuem escala logarítmica, tá? E a outra diferença do papel em escala logarítmica é que, em vez de somar valores, agora eu vou multiplicar valores, tá? Então, posso definir o primeiro valor aqui da origem como sendo 1, tá? Posso definir o valor que eu quiser, 0, 1, 1 ou 10. E o próximo tracinho maior, eu vou multiplicar um certo valor, tá? Então, nesse caso, por exemplo, 10 e assim por diante. O próximo tracinho maior eu multiplico 10, vai para 100. O próximo multiplico de novo por 10, vai para 1000 e assim por diante, tá? Então essa é a grande diferença do papel em escala logarítmica. Os tracinhos maiores eu vou multiplicando um valor fixo, tá? Então duas coisas importantes aqui para a gente colocar em mente do papel em escala logarítmica, né? Esse papel aqui, ele está na base 10, tá? A base é importante a gente saber. Por que ele está na base 10? Porque os tracinhos maiores, eles estão sendo multiplicados por 10, tá? Poderia ter sido multiplicado por 2, poderia ter sido multiplicado por e, que é o número neperiano, tá? Então a base é algo importante de se colocar em mente, tá? Para a gente poder utilizar esse papel. Outro detalhe importante é a quantidade de décadas, tá? Cada tracinho maior desse aqui representa uma década, tá? Então aqui nesse papel aqui eu tenho no eixo vertical 1, 2, 3, 4, 5 décadas e no eixo horizontal 1, 2, 3, 4, 5 décadas. Então tem um papel de 5 por 5 décadas, tá? O papel pode ser na base 10, 2, E, não importa, a gente vai sempre chamar de década, tá? Esse quadradinho aqui, beleza? Então agora vamos compreender o que significa, né? Como utilizar o papel e por que utilizar o papel de logaritmo, né? O papel de logaritmo ele é utilizado para representar funções que obedecem esses tipos de função polinomial, né? Função polinomial
eu tenho aqui uma variável independente y, né, que depende da variável independente x, que ela é uma função polinomial. Polinomial, eu tenho a variável independente na base, e essa variável independente está elevada a um número, tá? Eu chamei esse número de b. Esse número pode ser qualquer valor, tá? Então pode ser 1, pode ser 2. Se for 1 é um polinômio de primeiro grau, né? Pode ser 2, né? Se for 2 é o caso do experimento que nós fizemos de queda livre, né? Tem uma parábola, pode ser 3, 4 e assim por diante, tá? São todos polinômios. E A também é uma constante que está multiplicando essa minha variável independente, tá? Então isso é uma função polinomial. Função polinomial é muito comum, né? Então já dei um exemplo aí da função do movimento uniformemente variado, né, que a gente tem um polinômio de segundo grau, tá? Que vocês viram no gráfico que vocês fizeram, que deu uma parábola, né? Tá bom, então agora, se a gente aplicar a função logarítmica de ambos os lados dessa função aqui, eu vou ter isso aqui, tá? Então, apliquei função logarítmica do lado esquerdo, log de y, e apliquei do lado direito, tá? Agora, para eu desmembrar essa parte do lado direito da equação, aplicando a função log, tem que saber uma propriedade, essa propriedadezinha aqui da função logarítmica, tá? Log de uma multiplicação, log de A vezes B, é igual à soma dos logs, é igual a log do A mais o log do B, tá? Então, vou aplicar isso aqui, né? O A está multiplicando o x, então eu desmembrei, ficou log de A mais log de x elevado a B, tá? Aqui eu posso aplicar uma outra, nesse termo, eu posso aplicar uma outra propriedade da função logaritmo, vocês devem lembrar disso, essa propriedade aqui. Log de A elevado a B, o B cai multiplicando a função logaritmo, tá? Então log de A elevado a B fica B vezes o log de A, tá? Então eu vou aplicar aqui nesse termo, vai ficar B vezes o log de x, tá? Então, aplicando função logarítmica na nossa função polinomial, eu tenho uma função desse tipo aqui, tá? E essa função aqui, pessoal, existe uma relação linear entre esses dois termos, que é o ln da minha variável dependente e ln da minha variável independente, tá? Certo? E o coeficiente angular agora é o que multiplica a variável independente, tá? É ao b, então... Desculpa, essa aqui é o coeficiente angular, tá? E o coeficiente linear é o termo que está somando, que é o log de A, tá? Então, log de A é uma nova constante, né? A já era uma constante, log de uma constante é uma nova constante. Essa é a nossa variável, a nosso coeficiente linear. E o nosso coeficiente angular é o expoente, né? O próprio expoente que estava acima do x caiu por causa da propriedade logarítmica, e agora ele é nosso coeficiente linear, tá? Então, eu tenho uma relação de linearidade entre esses dois termos, ln de y e ln de x, tá? Então, por isso que a gente utiliza o papel na escala de logaritmo, tá? Tanto o eixo x quanto o eixo y deve estar na escala logarítmica, por isso que a gente usa esse papel de logaritmo, tá? Então, se a gente substituir essas duas funções por outras, dar outro nome para elas, tá? Então, ln de y por um y maior, tá? Um y maiúsculo, tá? Ln de A, uma nova constante, vou chamar de A minúsculo. E ln de x por x maiúsculo, então a gente vai ter uma equação que nos lembra muito uma equação linear, né? Que a gente já vinha lidando, trabalhando com ela. Então, essa nova função, ela nada mais é, se eu fizer a substituição de variáveis, do que uma função linear, tá? Isso sendo y maiúsculo, o log do y minúsculo, e x maiúsculo, o log do x minúsculo, tá? Então, quando eu aplico a função logarítmica na função polinomial, eu tenho uma função linear, tá? Onde minhas novas variáveis são logarítmicas, estão em escala logarítmica, tá? Então, vamos lá, vamos aprender agora a colocar os dados experimentais no papel em escala de logarítmica, tá? Vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam fazer, porque a atividade vai ser exatamente isso. Então, eu tenho aqui um papel de 4 por 4 décadas, tá?
em escala de logarítmica, tá? Meu eixo vertical é a posição, meu eixo horizontal é o tempo, tá? Com unidade, posição em metro, tempo em segundo, tá? A minha base é 10, tá? Eu vou utilizar a base 10, podemos utilizar a base 10, a gente poderia utilizar uma outra base, diferente de 10, 5, 2, mas eu acho mais fácil, mais conveniente a gente trabalhar na base 10, tá? Então, vamos utilizar a base 10 aqui para facilitar a nossa vida, que as contas vão ser muito mais fáceis, vocês vão ver que vai facilitar muito a nossa vida, tá? Então, vou utilizar a base 10. Agora, a gente precisa saber, a gente aprendeu já que cada década é a multiplicação por 10, né, do número anterior. Então, se eu comecei com 1, aqui é 10, aqui é 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E agora, e as marcações internas? Bom, se eu estou trabalhando um papel na base, com escala logarítmica na base 10, vocês vão observar que eu tenho 9 divisões aqui, tá? Então, entre o 10 e o 100, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões. Entre o 100 e o 1000, eu também tenho 9 divisões. Entre o 1000 e 10.000, eu tenho 9 divisões, tá? Então, como ficam os números das marcações internas? Vai ficar dessa forma aqui. Se isso aqui é o 1, esse próximo tracinho é o 2, tá? O outro tracinho é o 3, próximo é o 4 e assim por diante. 5, 6, 7, 8, 9 e o tracinho maior é o 10, tá? Então fechou direitinho, tá? Como são 9 divisões, o tracinho posterior ao 1 é o 2, tá? E agora aqui no eixo horizontal vai ser a mesma coisa, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui entre o 10 e o 100. Esse aqui é 10, aqui é 100, e esse próximo tracinho aqui é o 20, tá? E aqui o outro é o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, certo? Então, fechou também direitinho. E aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui, isso aqui é 1000, aqui é 10.000, aqui seria 2.000, 3.000 e assim por diante, até fechar em 10.000, tá? Então, vocês vão ver que facilita muito trabalhar com papel de logaritmo nessa base 10, tá? Então, agora vamos lá, se a gente colocasse os nossos dados, ó, esses dados aqui foram coletados em laboratório, tá? Então, eu tenho as divisões aqui do Y, 02, 04, 06, 08 em metros, tá? E os tempos em segundo do meu experimento de queda livre, tá? Se eu colocar esses dados no meu papel em escala de logaritmo, com 4 décadas na base 10, o que eu vou observar é isso aqui, ó, os pontos vão cair numa década só, tá? Então, vamos definir de maneira correta o número de décadas que a gente vai utilizar. Se a gente estiver utilizando papel na base 10, não tem sentido a gente utilizar 4 décadas por 4 décadas, tá? Uma década já bastaria, tá? Então, quem vai me dizer o número de décadas que eu vou utilizar são meus dados experimentais, tá? Se os meus dados experimentais estiver variando 5 ordens de grandeza, eu vou utilizar 5 décadas, tá? Se o meu eixo horizontal, que é o tempo, estiver variando, vamos supor, 30 ordens de grandeza, aí eu vou utilizar 30 décadas, tá? Aqui não está variando nenhuma ordem de grandeza. Uma ordem de grandeza que eu quero dizer é a variação de 10, tá? Então aqui, ó, estou variando de 0,2, que é meu valor menor, tá? Vamos desconsiderar o zero, porque eu não tenho zero aqui na origem. Então estou variando de 0,2 até 0,8, tá? Então não estou variando nenhuma ordem de grandeza, tá? Para eu variar uma ordem de grandeza, eu teria que ter multiplicado por 10, tá? Então teria variado uma ordem de grandeza se o meu menor valor fosse 0,2, o maior valor fosse 2, né? 0,2 vezes 10 é 2. Se o meu maior valor fosse 2, aí eu teria variado uma ordem de grandeza. Então meus dados não variaram nenhuma ordem de grandeza. Então não tem sentido eu utilizar mais de uma década do papel na base 10. Somente uma década é suficiente, tá? Uma por uma década. Então a gente vai utilizar esse papel aqui, tá? Papel de uma década, tá? Então, olha só, o papel que eu vou disponibilizar para vocês também é um idêntico a esse aqui, tá? Então, tanto o eixo vertical, eu tenho uma década somente, o eixo horizontal, uma década só, tá?
Os tracinhos maiores agora, prestem atenção, são referentes aos tracinhos menores anteriormente, tá? Porque aqui eu só tenho uma década, tá? Então, se eu tenho uma década só, se o meu valor menor aqui não pode ser zero, como eu falei para vocês. Se eu definir como sendo 0,1, no final da uma década eu tenho 0,1 vezes 10, né? Que eu estou utilizando na base 10, então é 1, tá? No eixo vertical a mesma coisa. Se aqui eu tenho 0,1, meu valor da década é 0,1 vezes 10, que é 1. Tá? E os valores intermediários, como eu falei para vocês, 0,2, 0,3 e assim por diante, tá? Até chegar no 1, tá bom? Tem 9 divisões também, certo? Agora vamos lá, vamos colocar os valores internos, a 01 e 02 aqui no caso, também é importante a gente saber, é a mesma coisa, tá pessoal? Que eu também tenho 9 divisões, olha, vamos somar aqui, que é mais fácil, porque olha só, aqui é bem difícil de enxergar, ó. Os tracinhos estão muito próximos, fica bem difícil de enxergar, olha só como é que fica os tracinhos aqui, tá? Eles ficam bem espremidinhos. Vamos tentar enxergar aqui. Ó, no eixo vertical tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões também. Então isso aqui é 0,1, o próximo tracinho aqui é 0,12, tá? Aí depois 0,13, 0,14 e assim por diante, tá? O último é 0,19 e fechou direitinho. O próximo tracinho maior é 0,2, tá? Já tinha falado. Então, e assim por diante, tá? Se aqui é 0,5 e aqui é 0,6, o próximo tracinho é 0,52, 0,53, 0,54 e assim por diante, tá? Então, os dados que vocês vão utilizar, eles se enquadram todos dentro desses valores, tá? Estão entre 0,1 e 1, tá? Tanto o tempo em segundo quanto as distâncias, tá bom? Então, vamos utilizar esse papel aí, beleza? Então, agora vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai colocar, como eu já falei para vocês, ponto 00 um dado, né, do nosso experimento. No instante 0 segundos, a bolinha estava na posição 0, tá? Porém, esse dado eu não vou utilizar ele, porque não existe posição 0, 0 no papel em escala de logaritmo, tá? Repetindo, é uma indeterminação. Log de 0 é menos infinito. Então, nada de ponto 00, a gente vai ter apenas 4 pontos no nosso gráfico, tá? Então vamos lá, o próximo, 0,2 e 0,2, esse ficou muito fácil, né pessoal, porque olha só, bateu direitinho, 0,2, 0,2, o ponto tá ali, vamos pro próximo, 0,4 tá aqui, exatamente, agora vamos tentar enxergar onde está o 0,285, 0,2 é aqui, como eu falei para vocês, aqui é 0,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? E um pouquinho para frente do 28 é o 28,5, tá? Não exatamente em cima do 28, um pouquinho para frente, então meu segundo ponto tá ali, e assim por diante, tá, pessoal? Vou fazendo o mesmo para os próximos pontos e vou colocando eles lá, todos os 4 pontos. Então, o que a gente observa, pessoal? Que antes, o gráfico, quando vocês fizeram os dados do movimento uniformemente variado, no papel linear, eu tinha uma parábola, né? É uma parábola bem suave, essa inclinação dela, tá? Essa concavidade dela, ela não é muito íngreme, porém a gente percebia claramente que não tem como traçar uma reta aqui, é uma parábola, tá? Então esses dados traçados no papel linear, eu tenho uma parábola, tá? Agora, esses mesmos dados traçados, plotados, que a gente fala, num papel em escala de logarítmica, aqui que eu tenho uma reta. Observem, se eu passar um traço, eu vou observar direitinho que esses pontos representam uma reta, tá? Então, explicando mais uma vez o que foi dito anteriormente, que aplicando a função logarítmica tanto no eixo vertical da posição, quanto no eixo horizontal do tempo, eu tenho uma dependência linear entre essas duas grandezas, tá? Log de y e log de tempo. Tá? Então, por isso, esse é o significado real do gráfico em escala de logarítmica. Tá? Então, isso utiliza ele para funções polinomiais. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente faz? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fazia no gráfico no papel milimetrado, em papel em escala linear,
para calcular os parâmetros, tá? A gente vai calcular o coeficiente angular e linear. Aqui, pessoal, é a mesma coisa. A diferença é bem pequena. A gente vai ter que, da mesma forma do que a gente fazia no papel de escala linear, a gente vai ter que determinar dois valores, dois pontos. Os pontos não podem ser os pontos experimentais, tá? Esses valores estão na tabelinha, esquece eles, a gente não pode utilizar eles. Vai ter que utilizar pontos em cima da reta, tá? Então a gente vai traçar uma reta que melhor se adequa aos pontos. Observem aqui, ó, esse pontinho aqui está um pouquinho fora da reta, não tem problema. Isso aqui é um experimento, tá? Então, obviamente, não tem que dar perfeitamente uma reta, não. Existem erros, tá? Então, os pontos estão um pouquinho fora do que de uma reta perfeita, tá? Então, do mesmo jeito que a gente estava fazendo anteriormente, eu pego um valor aqui, eu tento pegar onde a reta cruza uma cruz perfeita para facilitar a minha vida. Então, eu peguei dois valores, 0,18 e 0,19, tá? 0,18 o y e 0,19 o tempo, tá? Eu pego um outro aqui, onde ele cruza exatamente uma cruzinha para facilitar a minha vida. Eu peguei 0,36 e 0,27, então esses são os dois pontos que eu peguei. Agora, a diferença para calcular o coeficiente angular é essa aqui, pessoal. O coeficiente angular, agora o A, ele vai ser calculado dessa forma. Ele não é mais ΔY dividido por ΔX, que é o nosso ΔT. Ele é ΔLN de Y dividido por ΔLN de T, tá? A base da função logarítmica aqui não importa, tá? Como você está dividindo log por log, pode utilizar a base que você quiser, tá? Log, você pode utilizar log na base E, tá? Que é o ln, log na base 10, na base 2, não importa, tá? Aí fazendo essas continhas aqui com a calculadora de vocês vão observar que, olha só, o valor do coeficiente angular deu 1,97, tá? A gente vai, nos próximos slides, eu vou relembrar para vocês, mas vocês lembram que esse coeficiente angular tinha que dar o expoente, tá? E lembra da função, nossa função do movimento uniformemente variado, o expoente é o quê? É 2, tá? Então tinha que dar realmente um valor próximo de 2, eu vou mostrar para vocês, tá? Realmente é um valor próximo de 2, 1,97, então esse é um bom valor, tá? E agora, como é que eu calculo o coeficiente linear? O coeficiente linear também bem parecido com o que a gente fazia no papel milimetrado, tá? Eu vou utilizar a função, tá? Log de y é igual a b mais a vezes log de t, tá? E vou substituir dos dois valores aqui. Eu posso pegar esse valor aqui do tempo e substituir aqui, e esse outro, se eu peguei esse aqui, eu vou pegar esse outro correspondente a ele e substituir aqui no y, tá? Só que agora, pessoal, aqui é extremamente importante. Eu vou isolar o B, o A eu já conheço, eu calculei aqui anteriormente, deu 1,97, então 1,97 é o A. Log do T, eu uso esse T. Log de Y, eu uso esse Y, basta fazer as contas na calculadora, eu isolo o B para eu achar ele, tá? Agora aqui um detalhe importante, a base importa, tá? Se vocês quiserem, podem fazer o teste aí, se vocês fizerem a conta do coeficiente linear na base E, tá? Ou seja, utilizando a função ln, vai dar um valor completamente diferente, tá? E esse parâmetro ele é importante para a gente, eu vou mostrar para vocês logo em seguida, tá? Então, como o papel nosso ele está na base 10, vamos utilizar log na base 10, tá? A calculadora científica de vocês tem, tá? E qualquer calculadora de celular, tá? Na internet tem, no próprio Windows tem calculadora científica, vocês conseguem achar a função log na base 10 tá? Com tranquilidade. Só tomem cuidado que algumas calculadoras, o log, ele vem pré-definido como sendo da base E, tá? Isso, na hora que você for fazer o cálculo vai dar um valor diferente, tá? Aqui eu fiz, tá direitinho, o B deu 0,68, tá? Então agora, se a gente tivesse utilizado um papel na base 2, tá? Na base 2, olha só, isso aqui, eu tenho um papel de 1, 2, 3 por 2 décadas, tá? Os mesmos dados, pessoal, tá? Num papel em escala de logarítmica na base 2, porque aqui ó, tem os valores sendo multiplicados por 2 a cada década, tá? Na base 2 eu não observo tão bem aquelas diferenças dos tracinhos aqui, tem uma leve diferença, tá? Mas na hora de eu calcular o coeficiente linear,
eu tenho que utilizar log na base 2, tá? Só que isso aqui é só um exemplo para vocês, tá? Ninguém vai utilizar papel na base 2, então só para vocês verem que na hora de calcular o coeficiente linear, a base importa, tá? Também cuidado, e o valor dá diferente, olha só, observem bem, aqui deu 2,30, tá? Antes tinha dado 0,68, tá? Olha aqui um outro exemplo, então, usando o papel na base E. O E, pessoal, é esse número aqui racional, tá? Ele é uma dízima, dá 2,718 e assim por diante, tá? Tem uma quantidade infinita de casas decimais, depois da vírgula, tá? Esse E é o número neperiano, na física se utiliza muito ele, tá? Então esse ln aqui é o log na base E, que é esse número aqui, tá? O papel em escala de logaritmo na base E é bem estranho, porque olha só, são valores que a cada década está multiplicado por esse número, e como esse número não é exato, tá? Dá uns valores bem estranhos. Não é muito agradável trabalhar com um papel logarítmico na base E, tá? Então, isso aqui só serve só como exemplo para vocês. Se vocês utilizarem a função ln, teria que ter utilizado o gráfico com base E aqui, tá? E aí o valor do coeficiente linear seria diferente, tá? O valor do coeficiente angular teria sido o mesmo, tá? Não importa, é quase 2, tá? 1,97. Então vamos adiante para a gente finalizar. Então a nossa função do experimento de queda livre, tá? É uma função polinomial, como eu falei para vocês, de segundo grau, tá? Então tem uma variável dependente, y, ela depende de quem? Do tempo, tá? O tempo é a nossa variável independente, eu tenho aqui o tempo elevado a 2, tá? No nosso experimento, a gente teve a sorte de que a posição inicial é zero, tá? Que eu defini a bolinha lá estando na posição inicial como sendo zero, eu que defini isso, cada aluno definiu, tá? A régua é nossa, a gente pode definir do jeito que a gente achar melhor, mais conveniente, então a gente definiu dessa forma, para facilitar a nossa vida. A velocidade inicial no instante zero, tá? Ou seja, o V0 é igual a zero também, então esse termo aqui some, tá? Então tanto esse termo quanto esse termo some, nossa função ela fica simplificada, mas ela continua sendo uma função polinomial. Olha só, o y depende do tempo ao quadrado, tá? Então, isso aqui é claramente uma parábola, né? Como vocês viram traçando o gráfico no papel linear, tá? E agora, aplicando a função logarítmica nessa função, para a gente comparar com na nossa função linear, o que a gente tem? Então, o nosso y é o log do y, tá? O nosso t maiúsculo é o log do t, e o nosso coeficiente angular é o 2, tá? Como eu falei para vocês, ou valor próximo de 2, tá? E o nosso coeficiente linear, que eu falei para vocês que é muito importante, o que ele é? Ele nada mais é do que o log da metade da gravidade, tá? Então, o A nosso realmente deu um valor próximo de 2, vocês lembram, né? E agora o B é log da gravidade dividido por 2, tá? Então, aqui também vocês vão ter que tomar bastante cuidado na hora que for calcular a gravidade, para utilizar a base correta, tá? Então, no exemplo que eu dei, o A deu 1,97, realmente um valor bem parecido com 2, tá? O B deu 0,68, mas o que é isso? 0,68 o quê? Tá? O coeficiente angular é o expoente, esse expoente aqui, que caiu devido à propriedade do logaritmo, tá? Então, o significado físico do coeficiente angular é o expoente da função polinomial, tá? É isso. Tá? Agora, o coeficiente linear, qual que é o significado físico dele? Ele está relacionado com a gravidade, tá? Então por isso a importância dele. Eu consigo calcular, uma vez conhecendo o coeficiente linear, eu consigo calcular o valor da gravidade local, tá? Então para calcular a gravidade é muito fácil. Olha só, se eu tenho B é igual a log de G sobre 2, eu sei o valor de B, basta eu aplicar 10 elevado a B, tá? Então 10 elevado a 0,68, como está na base 10, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com isso. 10, outra propriedade aqui importante, 10 elevado a log, tá? O termo que está lá dentro some, então fica G sobre 2, tá? E aí eu isolo o G, tá? Faz 10 elevado a 0,68 vezes 2, o 2 passa multiplicando, dá 9,52 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, essa é a importância de saber coeficiente linear
corretamente, tá? Para eu calcular a gravidade. Se vocês utilizarem a base errada, vocês vão ver que a gravidade vai dar um valor muito louco, completamente diferente do que é a realidade, tá? Então, que vocês vão ter que fazer? Vamos para a atividade. Assim como na atividade 1, eu vou deixar um modelinho para vocês, tá? O modelo é basicamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho um papel, tá? A base eu não sei ainda, porque vocês vão definir, podem utilizar o 10, tá? O primeiro valor aqui, só para lembrar para vocês, não pode ser 0, eu deixei já 0,1, já lembrando vocês, tá? Utilizem base 10 para facilitar a vida, então aqui ó, no final vai ser 1, aqui vai ser 1, coloquem os valores internos, não esqueçam, tá, de colocar os valores internos, tá? Só dos tracinhos maiores, tá? Os tracinhos menores não precisam colocar os valores, porque senão vai ficar muito cheio. Olha só, aqui seria impossível colocar, tá tudo muito espremidinho, tá? Coloca o que representa o eixo, tá? E a unidade, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, tá? E aqui estão os pontinhos para vocês colocarem, assim como eu ensinei, tá? Então, utilizem a base 10, como eu falei para vocês, esse é um papel de uma década, tá? Então, isso é uma década só, para facilitar a vida, porque os dados não eles estão abrangindo apenas uma ordem de grandeza, então não teria necessidade de a gente utilizar papel com mais décadas, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal, tá? Então, primeiramente, vocês vão fazer o gráfico, né? Vão ver que vai dar uma reta, eu deixei aqui o tracinho vermelho para vocês passarem por cima dos pontos, assim como eu fiz, peguem 2 pontos em cima do tracinho vermelho, calcule o coeficiente angular, tá? Deixei a fórmula aqui do coeficiente angular para vocês não esquecerem, que é log de y2 menos y1 dividido por log de tempo 1 menos log de tempo 2, tá? E calcule o coeficiente linear também, tá? Lembrando que o coeficiente linear, o coeficiente angular tem que dar um valor próximo de 2, que é o expoente, tá? Que caiu multiplicando lá na nossa função teórica, tá? E nosso coeficiente linear, ele tem que dar, na realidade, ele é log de g dividido por 2, tá? Então, calculando o valor de B, vocês vão fazer igual eu fiz, vocês vão isolar o G e calcular o G, a aceleração gravitacional que vocês fizeram no experimento, tá? Então, pessoal, é basicamente isso que vocês vão ter que fazer. Assim que vocês terminarem, então vocês vão enviar o arquivo, a atividade em formato PDF, tá? Os modelos vocês encontram no campus virtual, podem utilizar o modelo, porém se vocês utilizaram o modelo em doc ou em PPT, vocês convertem para PDF, tá? E enviam pelo campus virtual mesmo o arquivo em PDF, tá bom? Até a data que está estipulada lá no roteiro de estudo orientado do campus virtual. Tá bom? Então um abraço a todos e até a próxima videoaula.